Meus queridos, vamos ao que interessa. Meu aluno entendeu a dimensão da Revolução Francesa. O meu aluno entendeu que a França, ela não apenas escreveu uma nova Constituição, ela acabou com o absolutismo. O rei ainda no primeiro momento, meus amigos, ele foi mantido no poder, só que com menos poder. Por que com menos poder? Porque agora ele tinha que obedecer a uma Constituição, correto? Mas o rei ele não aceitou isso. Como eu expliquei para vocês, o rei ele começa a conspirar com outros países, e outros países armam um exército e invadem a França. Aqui eu refaço uma pergunta que fiz na minha aula passada. Por que outros reis resolveram gastar, montar exército e invadir a França? Porque eles gostavam do rei da França? Qual era o grande medo deles? Que a revolução se espalhasse e atingisse o seu próprio país. Gente, então as pessoas estavam, os reis estavam com medo, correto? Mas vocês sabem que essa invasão com muita força dos franceses, ela foi rebelada, ela foi rechaçada. Entretanto, meus amigos, percebeu-se que o rei da França, ele foi um traidor. E esse rei ele vai ser julgado por isso. Mas qual é a primeira coisa que os franceses eles vão fazer, meus amigos? Eles vão eleger uma convenção nacional. O que é isso? Os franceses vão eleger deputados, e esses deputados, 750 deputados, essa convenção era formada por 750 pessoas eleitas pelo povo francês. Quando você pega a composição dessa convenção, e essa convenção quer escrever o que? Uma nova Constituição, correto? O que acontece? Você percebe que desses deputados eleitos, você vai ter três grupos. Três grupos que fazem parte da revolução, são deputados eleitos pelo povo, mas três grupos com interesses diferentes. Primeiro grupo, meus amigos, ele é chamado de girondinos. Eles vinham de uma região da França, gente, chamada Gironda. Eles eram os girondinos. Não sei se vocês sabem disso, até hoje, dizem que na região da Gironda, na França, lá se produz os melhores e mais caros vinhos do mundo. Quem compunha esse grupo chamado girondinos? A alta burguesia. Quando eu falo alta burguesia, gente, eram os caras que tinham mais muito dinheiro. Deu para entender? Segundo grupo, era um grupo mais radical. Era um grupo, meus amigos, chamado jacobinos. Quem representava os jacobinos? Uma pequena burguesia, mais ou menos, mas os camponeses e os sans-culottes. Qual a diferença entre os jacobinos e os girondinos? Os girondinos, como eles eram da alta burguesia, meus amigos, eram homens muito ricos, eles eram favoráveis à revolução, até a página 2. Como assim? Eles queriam tirar o rei do poder, eles queriam maior liberdade, nesse ponto eles eram favoráveis à revolução. Mas quando falava assim, vamos dar terra para o povo, vamos melhorar a condição do povo, aí eles já, calma aí, a gente quer revolução, mas não tanto. Então era um pessoal que queria mudança, só que mudança que interessava a eles, não uma mudança que interessava a sociedade como um todo. Deu para entender o que eu estou falando? Tem um monte de político assim até hoje no mundo, um monte. Eu quero mudança, só que enquanto a mudança me favorece, quando ela não me favorece eu já não quero mais. Deu para entender? Jacobinos, gente, como eles representavam o povo, mano, os caras iam para a cabeça. O que os jacobinos eles queriam? Mudanças sociais, mudanças mais profundas. Vamos distribuir terra, vamos melhorar a situação do povo, vamos realmente fazer a cidadania ser uma coisa geral, tirando as mulheres, claro. Deu para entender o que eu estou falando, gente? Então percebam, os girondinos, eles queriam a revolução, só que uma revolução light. Os jacobinos já queriam uma revolução profunda. Deu para entender? Mas tem um terceiro grupo ali, chamado planície. Eram os burgueses também. Sabe como que era a planície? Era assim, estava tendo maior discussão entre girondino e jacobino. O que a planície fazia? Quando os girondinos estavam ganhando a discussão, eles apoiavam o girondino. Quando eles viam que a corda estava indo para o lado dos jacobinos, eles apoiavam. Era o pessoal que estava aqui, em cima do muro. Eles apoiavam quem estava ganhando. Deu para entender? Esse tipo de política também existe muito no mundo. Deu para entender? Então vamos tentar entender. Você tinha um grupo que queria uma revolução, mais ou menos. Outro grupo que queria uma revolução mais radical.
e um outro grupo que ficava entre um e outro, correto? Nessa assembleia, meus amigos, os jacobinos que queriam uma mudança mais radical, eles sentavam de um lado da sala. Sabe qual lado? À esquerda. Os girondinos que queriam uma revolução que interessava eles ficavam de outro lado. Qual lado? À direita. E a planície ficava onde? No centro. Por isso que a gente, até hoje isso é dito, políticos de direita, políticos de esquerda e políticos de centro. Até hoje é isso. Deu para entender? É daí que veio, gente, assim, filosoficamente, e aí eu não estou falando nem de partido político, eu estou falando de ideias. Esqueçam o partido de esquerda, não é isso que eu estou falando. O que é esquerda enquanto ideia? São ideias que pregam o quê? Uma mudança mais radical. O que é a direita? Mudanças mais com certo conservadorismo. O centro ele já fica oscilando entre um lado e outro. Deu para entender o que eu estou falando? Quem criou esses termos, meus amigos, que nós usamos até hoje no mundo, foi a Revolução Francesa. Deu para entender? Lembrem que sobre o rei pesava a pior de todas as acusações, traição. Então o que a Convenção Nacional fez de cara? Acabou com um sistema chamado monarquia, nem absolutista e nem constitucional. Agora a França vai ter um outro regime de governo, o que existe no Brasil hoje. Qual é o nome? República. O que é a república? Segundo o que eles queriam fazer, agora era o povo que ia eleger a pessoa que ia mandar, não seria mais um rei. Deu para entender o que eu estou falando? Então, o que é uma república? Não existe mais aquele papo de o poder passar de pai para... Acabou isso. O poder não é mais hereditário. E numa república uma pessoa fica no poder não pela vida toda, mas fica... Gente, o Brasil é uma república. A pessoa fica um tempo e depois é feita outra eleição. Deu para entender o que eu estou falando? Então, o que a França fez agora? Como ela vai julgar o seu rei, então ela vai mudar a forma de governo. A França vai ser uma república. Deu para entender o que eu estou falando? E aí, em 1793, 2 anos depois da primeira Constituição, a Convenção Nacional elabora uma segunda Constituição revolucionária. Aqui eu vou dizer, foi de 1793. Se você pegar toda a Revolução Francesa, ainda vai ter uma em 1795 que eu vou explicar, mas essa foi a mais avançada de todas. Por quê? Essa foi a Constituição que maior direito deu para o povo. Por exemplo, liberdade para todo mundo, inclusive da imprensa poder falar o que bem. Se a imprensa quiser meter o pau no governo, podia. Deu para entender? Outra coisa, igualdade, tirando as mulheres, mas é igualdade para todo mundo, tirando as mulheres. Deu para entender? Assistência pública, o que é isso? Se você se sentisse prejudicada pelo governo, você podia até na justiça um juiz e processar o próprio Estado. O Estado tinha a obrigação de te ajudar, te defender. Deu para entender o que eu estou falando? Outra coisa, educação. Nesse período os franceses eles elaboraram o seguinte: o povo francês tem direito a aprender a ler e escrever. Então percebam que já começa a nascer um Estado relativamente o quê? Democrático. Lembrem que na primeira Constituição havia o voto censitário. Quem podia votar? Só a burguesia. Nessa não. O voto ele é o quê? Universal. Todo mundo pode votar, menos as mulheres. Deu pra... Peraí, gente. Se você não quiser prestar atenção, tá tudo bem. O problema é que você não quer e fica tirando a atenção de quem quer ir prestar atenção. Eu não falo nada. Não, tudo bem. Posso continuar? Posso continuar? Meus amigos, outra coisa que essa Constituição, ela aprovou: o direito à reunião. Por exemplo, vocês querem fazer uma reunião de estudantes para reclamar da direção. Antes não podia. Era proibido você fazer reunião para reclamar qualquer coisa. Agora você podia fazer isso. Então percebam, de todas essas constituições, essa foi a mais, entre aspas, a mais democrática. Deu para entender o que eu estou falando? Mas ainda havia uma batata quente para ser descascada. O rei estava preso. O que era necessário fazer com o rei? O julgar. Esse julgamento, meus amigos, ele parou a França em 1793. E aqui a gente vai começar a entender a diferença entre ser gironvino e jacobino.
O rei não foi julgado? Os girondinos, eles tinham muito medo que a revolução ficasse mais o quê? Radical. Então, o que os girondinos defendiam? Vamos prender, mas não vamos matar. Calma aí, pessoal, muita calma nessa hora, dá um couro, deixa preso, mas matar não. O rei é o rei, gente, não vem querer matar o rei. Jacobino não, filho. Matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar. E aí, olha o que acontece. Vocês lembram quando a França foi invadida? Vocês lembram disso? Que o povo derrotou os invasores? Sabe qual foi o grupo que mais liderou o povo para se defender? Foi os jacobinos. Então, qual que era o grupo que nesse momento tinha mais bala na agulha, mais moral? Os jacobinos, a esquerda. E aí, filho, não teve jeito. O rei ele foi julgado, ele foi condenado, e aí aconteceu. No dia 21 de janeiro de 1793, a Praça da Revolução tinha milhares e milhares de pessoas. Eles montaram um palanque. E em cima do palanque, você já sabe o que tinha? Uma guilhotina. O rei, colocaram ele numa... Já viram esse filme, eu acho. Coloca o rei tipo num cestinho, ele vai passando no meio da multidão, as pessoas vão jogando um monte de coisa. Repõe, vai jogando tudo. Ele chega até o cadafalso. Subiram com ele, fizeram uma prece lá, alguma coisa nesse sentido, e colocaram a mãozinha dele, e a guilhotina simplesmente arrancou a cabeça do rei da França. Deu para entender o que aconteceu na França? Esse talvez tenha sido o momento mais dramático da Revolução Francesa. Mas agora aqui não me interessa o drama, me interessa o efeito político. Meus amigos, naquele tempo não tinha internet. Tinha internet? Se isso acontece hoje, a gente fica sabendo um minuto depois, não é isso? Naquele tempo as notícias demoraram, não tinha WhatsApp, não tinha carro, então demorou para que essas notícias se espalhassem. Mas quando a notícia que os franceses tinham degolado o seu próprio rei, quando essa notícia se espalhou pela Europa inteira, qual foi o sentimento que tomou conta de vários países europeus? Medo. Agora sim as pessoas sentiram medo. Para vocês terem uma noção, foi o momento em que vários países começam a se unir para fazer uma coisa novamente: tentar invadir a França e dessa vez acabar com a Revolução. Deu para entender? Meus amigos, todo mundo aqui entendeu que matar o rei da França foi radical e que teve uma repercussão bastante negativa. Foi o momento em que a Europa falou assim: mano, a gente tem que acabar com essa revolução, senão o bicho vai pegar para todo mundo. E aí foi exatamente por isso que os jacobinos eles fizeram o seguinte: nós vamos assumir o poder de vez. Vocês lembram daquela Constituição cheia de direitos, cheia de coisa? Ela praticamente nasceu e já morreu ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando eles mataram o rei da França, havia um medo da França ser invadida. Os jacobinos aproveitaram isso para tomar o poder de verdade. E aí começou, gente, uma das fases mais radicais da Revolução Francesa, a ditadura jacobina. Quem estava no poder absoluto na França? Os jacobinos. Quem era o líder dos jacobinos? Um personagem famoso, existem vários livros sobre ele. O nome dele era Robespierre. Robespierre, meus amigos, ele era o líder dos jacobinos. Na prática, o Robespierre, ele era o chefe da França. Ele era uma espécie de governador de presidente da França. Tudo bem até aqui? Ele tinha muito poder. Por que o Robespierre tinha muito poder? Porque todo mundo acreditava que se a França fosse invadida, só os jacobinos teriam força para chamar o povo e impedir essa invasão. Deu para entender? Professor, mas os girondinos, nesse momento eles ficaram lá deles. Eles perceberam que como havia o perigo de uma invasão, era melhor deixar os jacobinos no poder. Meus amigos, qual era a palavra de ordem da ditadura jacobina? Vamos salvar a revolução. Para isso, os jacobinos criaram duas coisas. Primeira coisa, o Comitê de Salvação Pública. O que era esse Comitê de Salvação Pública? Os jacobinos agora eles podiam mandar no exército e controlar a política interna. Ou seja, os caras dominam o exército e ainda na política interna quem manda é eles. O nome disso é ditadura, viu, gente? O nome disso é ditadura, tá? Segunda coisa, eles criaram um tribunal revolucionário. Sabe o que quer dizer isso?
Se você estivesse na feira e reclamasse assim, nossa, mas está tão caro o preço do pão, se alguém do governo visse você falar isso, ia dizer, você está traindo a revolução, você está falando mal da revolução. A ditadura jacobina, meus amigos, não desmontou a guilhotina. Eles mataram 50 mil pessoas em 2 anos. Isso quer dizer que todo dia a guilhotina funcionou dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Os jacobinos no poder, gente, mesmo com um discurso pelo povo, nós vamos ajudar o povo, e eu vou explicar depois que realmente eles fizeram coisas boas, tabelaram preço, deram terra para o povo, eles fizeram tudo isso. Só que às custas de quê? De um terror muito forte. Tanto é, gente, que nos livros de história, a ditadura jacobina tem um outro nome, é conhecida como a fase do terror. Deu para entender, senhores? Então, assim, os jacobinos eram aqueles que representavam o povo, se sentaram à esquerda, mas assim, quando eles tomaram o poder, gente, eles mataram meio mundo sem dó e sem piedade. Qual era a acusação que eles faziam? Se está falando mal da revolução, é um traidor. Se nós matamos o rei que era um traidor, imagina você na fila do pão. E aí, por exemplo, a Constituição ele não tinha dado direito para a imprensa falar o que queria. Acabou esse papo, filho. Aí dos jornalistas que escrevessem uma linha contra os jacobinos. Robespierre mandava matar sem dó e sem piedade. Deu para entender? Eu não ia falar isso agora não, mas eu vou acabar agora a aula, mas fica só em spoiler. Daqui a um tempo, os jacobinos eles vão ser tirados do poder. Os antigos partidários do rei, os monarquistas vão querer voltar com a monarquia. Os girondinos vão começar também a querer dar as cartas. E aquele medo de uma invasão ele vai diminuindo. Então quer dizer o seguinte, os jacobinos eles já eram vistos como desnecessários. O que aconteceu com os jacobinos? Robespierre foi preso e ele pagou com o próprio veneno. Como que os jacobinos saíram do poder? Robespierre ele foi tirado do poder à força e ele foi o que, meus amigos? Guilhotinado. Robespierre ele foi guilhotinado também. Deu para entender, senhores? Então a gente discutiu o que? A ditadura jacobina até o seu final. Por que acabou a ditadura jacobina? Acabou o medo da invasão, os girondinos, eles queriam poder também, a alta burguesia queria, porque pensem comigo, por que a alta burguesia aceitou os jacobinos no poder? Porque eles tinham muito medo da invasão, correto? A hora que não tinha mais medo, que eu falava, mano, agora já era, vamos tomar o poder de uma vez. Não esqueçam, os girondinos é a alta burguesia. Quando a ditadura jacobina acabou, quem assume o poder? A alta burguesia. Aí você já vai ter um governo que a gente vai discutir na próxima aula. É o governo diretório. O último antes de Napoleão Bonaparte. Alguma dúvida, senhores? Muito obrigado.